Olá, bem-vindos ao canal Mahadevi Tarô Espiritualidade. Para quem não me conhece, meu nome espiritual é Naradi. Hoje eu vou fazer a leitura para o seu signo de Peixes, na força do nosso pai Mahadeva Shiva, acompanhado aqui da montaria dele, o Deva Touro Branco Nandi. Na Índia eu aprendi que você faz os pedidos para Nandi, que ele encaminha até Shiva, por isso eu trouxe essa imagem. Se alguém tiver algum pedidinho para Shiva, tá aqui Nandi para encaminhar. Eu sou médium, sou líder espiritual, faço trabalhos com ayahuasca. E para quem tiver interesse, tá o telefone de contato aí embaixo para os trabalhos que a gente faz uma vez por mês, eu com meu marido. E quem quiser fazer alguma leitura pessoal comigo, tá o meu contato aí embaixo de WhatsApp para estar marcando, tá? Para leitura particular. Então vamos lá. Acender a velhinha aqui para Shiva, tá? Om Mahajolai Vimahi Agni Devai Vimahi Tanu Agni Prachodaya. Om Mahajolai Vimahi Agni Devai Vimahi Tanu Agni Prachodaya. Om Mahajolai Vimahi Agni Devai Vimahi Tanu Agni Prachodaya. Om Tat Purushaya Vimahi Mahadevaya Vimahi Tanu Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vimahi Mahadevaya Vimahi Tanu Rudra Prachodaya. Om Tat Purushaya Vimahi Mahadevaya Vimahi Tanu Rudra Prachodaya. Om Namah Shivaya. Pessoal, vou cantar uma canção que eu recebi para Shiva mediunicamente já há uns bons anos, né? Pedindo para ele as bênçãos para fazer uma boa leitura para o signo de Peixes, para as pessoas que vierem assistir essa leitura. Para Shiva canto com amor, Shri Shiva, o destruidor. Para Shiva do meu coração, destruir toda ilusão. Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om Triambakam Yajatmahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvahukamiva Bandhanam Vityo Mukshiyamahika. Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Haribol. Vem meu pai Shiva aqui para trás. Mahadeva Shiva, Hara Hara Mahadeva. A velhinha do Mushika. Essa série de leituras eu tenho começado com esse oráculo, Hiriam Words. Ele é totalmente espiritual, dos mundos invisíveis. Para dar primeiro uma olhadinha, o que está acontecendo, como é que está a parte espiritual. Depois eu leio o tarô normal, tá bom? Pulou aqui. Pulou aqui.
Peixes, eu estou vendo aqui que existe aqui uma pessoa ou uma comunidade, um grupo de pessoas de um local ao qual você pertencia, tinha uma ligação, uma caminhada juntos, algum tipo de coisa, que está me falando aqui que você se libertou dessa pessoa, dessas pessoas, tá? Existia uma comunicação, uma ligação emocional, e hoje isso vai ficar só na sua lembrança, tá? E aqui tá falando assim, que essa foi uma bênção que você recebeu, uma bênção que você recebeu de se desvincular desse local e dessas pessoas. Para algumas pessoas pode ser uma casa espiritual, tá? Porque aqui o templo da cura caiu no obstáculo de ponta cabeça, né? O templo de cura é um local, pode ser um local espiritual que você frequentava ou que você liderava, ou era um local que você frequentava, ou um local que você que era seu, e que esse templo, esse local ruiu, tá? Ou se não for um local espiritual, uma casa, um local, algo que para você era sagrado, que para você era importante, um local e um grupo de pessoas que você tinha afeto, emoções, né? Mas agora você está tendo uma descoberta de que na realidade o fechamento desse local ou o seu desligamento desse local e de um grupo de pessoas, uma comunidade aqui, foi uma bênção para você, né? Porque na verdade eu vejo que a caminhada junto com essas pessoas estava assim, elas, o que está me vindo aqui é que elas não davam valor para você. Essas pessoas não davam valor para você. Elas não mereciam receber as bênçãos, das maravilhas, das revelações, dos ensinamentos, da trilha espiritual, da jornada da descoberta que você, através de você, poderia ser proporcionado a essas pessoas, né? Um caminho de iluminação espiritual, de autoconhecimento e de muito brilho, muito abençoado de comunicação com a divindade, com os planos espirituais, com o plano da natureza, com os espíritos da natureza, com os espíritos das águas, para a cura emocional. E essas pessoas não tiveram uma percepção, uma visão, não conseguiram enxergar aquilo que você podia proporcionar para essa pessoa ou um grupo de pessoas. Para algumas pessoas, o que está me vindo aqui, assim, na força do meu pai Shiva, para um grupo de pessoas foi um desligamento de uma pessoa relacionada a um local, a sua casa. Essa pessoa se retirou desse local ou dessa casa, existiu um vínculo emocional, por, na verdade, essa pessoa não conseguir ter visão, percepção da bênção que era
estar ao seu lado, daquilo que você podia proporcionar. Você está me vendo aqui como alguém com um amor sincero, com uma dedicação sincera à pessoa e aquilo que você fazia. E essa pessoa não teve evolução espiritual, interiorização e visão no sentido de ser uma pessoa mais visionária, de enxergar além das aparências do que as coisas podem mostrar. Ela não conseguiu enxergar a sua alma, a sua luz interior, a sua beleza, a sua emoção e o seu amor sincero numa caminhada. E houve um desligamento desse local, ou dessa pessoa, de você, ruiu, desmoronou, né, uma estrutura, uma ligação que havia. Aqui aparece você como uma pessoa muito iluminada, com contato com espíritos de luz, coisas realmente muito positivas, você podendo ser uma ponte de iluminação e de elevação espiritual para essa pessoa na caminhada, na jornada de vocês juntos. Seja amizade, seja relacionamento a dois, seja o que for, é um desligamento que hoje você está tendo uma clara compreensão, inclusive através de revelações espirituais, que pode ser até mesmo esta leitura ou outras leituras que você assista, ou através das suas próprias percepções, que na verdade foi melhor, tá? Foi uma bênção da divindade tirar essa pessoa do seu caminho, porque ela não te dava valor. Ela não soube enxergar as maravilhas e estava amarrando o seu caminho e a sua possibilidade de... a sua evolução espiritual. Estava aprendendo. Para um outro grupo de pessoas aqui, isso está relacionado a uma comunidade. Um segundo grupo estava relacionado a uma comunidade, um grupo de pessoas em algum local que vocês tinham uma ligação, uma convivência, e que a resolução é exatamente a mesma, a leitura é a mesma. O que muda é só o contexto em que se deu para cada pessoa, a mensagem é a mesma para os dois grupos, tá? Apenas o contexto para uns foi relacionamento mais pessoal, para outros foi ligação de amigos ou família, comunidade espiritual, comunidade religiosa, algum local em que se dava uma ligação, desenvolvimento de um trabalho em grupo, alguma coisa assim, e essas pessoas estavam amarrando a sua evolução espiritual. Para quem foi uma casa espiritual, essa casa teve uma derrocada, aqui, do jeito que caiu as cartas, tá? Ou você saiu de lá, ou essa casa fechou. Houve uma desestrutura na casa, por conta da falta de visão, de percepção, de conexão espiritual e de ligação, de evolução, de compreensão, de uma visão do terceiro olho, sabe? De enxergar com os olhos da alma e não com os olhos os olhos naturais, né? Não apenas com os olhos. Essas pessoas não enxergaram a possibilidade, a maravilha que existia nesse local em você, né? Através de você, de poder de ter através de você uma conexão com o plano espiritual, com guias muito elevados, com a autoespiritualidade. Você era uma ponte de ligação para a autoespiritualidade para essas pessoas e para alcançarem a cura de si mesmas, a percepção de si mesmas, a compreensão de quem elas são, do seu papel no mundo, e alcançar uma cura, a liberação kármica de seus karmas e a evolução espiritual. E essas pessoas não tiveram visão e percepção e nem deram valor à bênção que você era na vida dessas pessoas. A bênção que a divindade proporcionou para essa comunidade de pessoas, de você estar no caminho delas para poderem ter essa conexão espiritual e alcançar uma evolução. Elas não tiveram visão, não tiveram nenhuma maturidade de interiorização e de dedicação suficiente no caminho espiritual para
valorizar a bênção que você era no caminho dessas pessoas. E hoje, essas pessoas perderam a conexão espiritual, tá? Aqui a ponte. Perderam a conexão espiritual. Perderam um trabalho de interiorização, de evolução espiritual, tiveram uma queda. Estão, né, nesse processo de perceber, elas estão inclusive passando a ter uma consciência, percepção e revelações da perda que elas estão tendo de conexão espiritual. Perderam a ponte, era você, a ponte de ligação com a espiritualidade, a alta espiritualidade, era você. E essas pessoas perderam a ponte de ligação. E elas estão em busca de entender, compreender o que está acontecendo, que elas não estão tendo mais a conexão espiritual que elas tinham antes, dons, bênçãos, dons espirituais que essas pessoas tinham, elas estão perdendo, perderam já, tá? Perderam dons, perderam conexão aqui com guias iluminados, perderam, não estão conseguindo se curar, se resolver, não estão mais conseguindo ter momentos de conexão espiritual elevada, de êxtase, de se sentirem maravilhadas com a vida e com a conexão espiritual. Os guias estão, né, estão presentes, mas elas perderam a ponte de ligação. Elas não conseguem mais contactar. E elas estão buscando uma resposta do porquê que isso está acontecendo e não estão conseguindo ter nenhuma conexão e nenhuma resposta e nem vão achar. Porque a conexão da autoespiritualidade que elas tinham era por sua causa. É isso que essas cartas estão mostrando. Do que eu concluo pelo resultado dessas cartas aqui, que essa comunidade, essa pessoa, para o caso que for só uma, né? E essa comunidade de pessoas, para o caso em que for várias, uma comunidade, tiveram uma queda espiritual aqui, perderam uma boa oportunidade de uma conexão, e estão perdidas agora, tentando entender o que está acontecendo, estão sem ninguém para guiá-las, sem conexão, sem uma conexão forte com essa parte de uma espiritualidade mais elevada. É engraçado que mostra assim, que elas até podem continuar juntas, mas a conexão que existia na autoespiritualidade elas perderam, tá? Perderam a oportunidade aqui. Tiveram uma queda. Mahadeva está aqui me passando essa mensagem. E eu estava inclusive meio um pouco aflita para fazer essa leitura hoje, porque eu estou o dia inteiro faz a leitura, porque ela encerra o ciclo da leitura de Mahadeva Ativa. E foi difícil hoje, eu consegui chegar aqui e fazer essa leitura. E eu recebi um insight muito grande que tinha uma mensagem para mim nessa leitura. Embora eu não seja do signo de Peixes, mas tem uma colocação muito importante de Peixes no meu mapa astral. E algo nessa leitura, a mensagem é para mim também. E aqui eu já, só nessa abertura, já entendi qual é a mensagem. Ah, até esqueci de mostrar, desculpa. Eu tô meio nervosa com essa leitura. Ó, tô usando esse tarô aqui, tá? O tarô Sagrado da Índia, olha que caixa maravilhosa aqui. Um tarô maravilhoso que eu comprei uns anos atrás.
estreiei ele nessa sequência de leitura, porque ele é muito lindo. Tarô Sagrado da Índia, uma edição especial que eu comprei. Esse tarô tem algumas cartas a mais, ele está todo embasado na mitologia dos deuses hindus. Ai, que lindo, ó, saiu uma das cartas extras que tem nesse tarô, peixes, é essa aqui, ó, as bênçãos de Ganesha. E ela tá saindo aqui no seu presente, você sendo coroado, tá? Com as bênçãos de Ganesha, você sendo abençoado por Ganesha, que é filho de Mahadeva Shiva, junto com Mahadeva Kali. Ganesha é o Deva que remove os obstáculos da nossa vida e abre os caminhos. E você está tendo já nesse momento presente uma grande abertura de caminho, inclusive para ter uma estabilidade financeira, tá? As bênçãos de Ganesha aqui trazendo para você uma condição de rei de ouros através de um trabalho que você está desenvolvendo. Então, aqui falando que você vai reinar com as bênçãos de Ganesha, ele abrindo os caminhos, retirando os obstáculos para você ter essa prosperidade, estabilidade e ter um reinado de ouro, de bênçãos materiais, de ter uma estabilidade, ter as coisas que você quer alcançar, ter prosperidade, tá? Vamos ver aqui no seu passado recente. Isso. Eita. Agora já está aparecendo alguns detalhes do porquê que essas pessoas estão assim, perderam a conexão espiritual e estão tendo essa queda espiritual. Nossa, que leitura em peixes. Saiu agora para o futuro próximo, no momento, Ganesha te abençoando, abrindo seus caminhos, e para o futuro próximo, está ele aqui. As bênçãos de Babaji, que é a outra carta extra que tem nesse tarô, né? Que é um sadhu, um santo na Índia, um yogi extremamente elevado, devoto de Shiva, abençoando a sua jornada aqui para esse ano aqui de 2025, futuro próximo. Ó, o que rolou aqui de passado? Você finalizou um ciclo muito grande, né? Saiu a carta do mundo aqui. Você finalizou uma fase, um ciclo da sua vida muito grande, mas esse final de ciclo veio com a carta do mundo de Nataraja, Shiva na forma de Nataraja, é ele dançando, é a dança da destruição e da reconstrução. Então ele veio trazendo toda uma transformação, uma destruição e uma reconstrução de algo que estava assim na sua vida há muito tempo, sólido já pela carta do Sol, né? Que era uma bênção que você alcançou, né? Durante muitos anos, assim, você levou um tempo na sua vida para alcançar esse brilho, essa estabilidade, um sucesso. Você estava bem estruturado na vida, mas terminou esse ciclo. Eram bênçãos que você tinha alcançado para construir esse trabalho, também aqui com as bênçãos de Mahasurya, o Deus, né,
conduzia o seu caminho, você era conduzido pela divindade e abençoado pela divindade, o As de Lótus, As de Copas, para estar iluminando o caminho de outras pessoas aqui. Você ajudava outras pessoas aqui com algum trabalho, alguma coisa que você fez, que você construiu, e que você levou muitos anos para construir isso, ou seja, um trabalho que você fazia para outras pessoas e para algumas pessoas um casamento, um relacionamento, um trabalho que você desenvolvia. Pode ser família, né? Que você tinha estruturado muitos anos, muito abençoado, que você se dedicava muito, com todo amor, através de muitas bênçãos da divindade para você. E você tinha um papel, assim, de liderança, de provedor, de matriarca, patriarca na família. Ou se for num trabalho, você era uma pessoa que conduzia outras pessoas, tá? Se for um trabalho espiritual aqui, você estava muito iluminado e abençoado pela divindade para levar um trabalho, uma luz a outras pessoas. Mas veio aqui, né, a queda espiritual dessas pessoas, provavelmente que estavam ao seu redor, e aí entra aqueles dois contextos que Shiva me passou no começo, né? Alguns casamento, outros comunidade, relacionamento, família. Alguns um relacionamento mais pessoal, individual. Alguns um grupo de pessoas. Mas alguém agiu aqui, apareceu um demônio aqui, um diabo, né? Um diabo. Algo ilegal, imoral, traição, sacanagem, que levou a uma derrocada, né? Dessa estrutura que você construiu, por alguém que agiu aqui pelo Cavaleiro de Paus de uma maneira muito imatura, impulsiva, através de falatórios, fofocas, ações imaturas, impulsivas, né? Gerou uma torre, uma derrocada disso que você construiu durante muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, era algo que tinha que acabar, né? Então, embora tenha tido uma ação de má fé aqui, né, do diabo, de uma pessoa, de um grupo de pessoas aqui, que levou a essa destruição, e aqui foi um diabo que queria o seu mundo, a sua vida, né? Foi uma cobiça, mas Mahadeva Shiva estava em cima, dançando na cabeça desse diabo. Então aqui foi meio que como que uma armadilha da divindade, porque era um ciclo que tinha que terminar para transformar de qualquer forma, e ele veio meio que para pegar esse diabinho aqui, para pegar essa pessoa com esse comportamento diabólico aqui, abusivo, sacanagem. Sabe o que está me vindo de mensagem? Tipo assim, essa transformação ia acontecer de qualquer forma, e aqui eu vejo, tá vendo que esse demônio está acorrentando uma série de pessoas aqui. Esse diabo acorrentou essas pessoas, levou essas pessoas, essas pessoas decaíram aqui para algum comportamento, alguma coisa de nível baixo, né, diabólico aqui, das coisas do diabo, né, ilegal, imoral, sacanagem, traição, mentira, roubo, coisas tóxicas, abusivas, ilegais, imorais. E, na verdade, meio que eu senti um oportunismo dessas forças espirituais baixas, aproveitando para arrebanhar essas pessoas para elas, para algo que ia se destruir de qualquer forma, porque vinha por Nataraja Mahadeva. Então, assim, era um ciclo de transformação, de finalização e transformação, iria acabar de qualquer forma, mas era para finalizar numa boa, de uma forma iluminada e no amor, porque era para isso continuar de uma outra forma, recomeçar aqui no As de Copas de outra maneira, era para ter finalizado numa boa. Mas algumas pessoas, sob as influências aqui das suas fraquezas espirituais, né, das suas fraquezas de caráter,
acabaram levando a uma torre, uma derrocada dessa estrutura que não era para ter acontecido, não da forma que aconteceu, era para meio que para fechar e transformar. E aqui foi derrubado por forças demoníacas. De qualquer forma, Nataraja está em cima desse diabo agora. Mahadeva está em cima desse diabo, dançando em cima da cabeça dele. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas acharam que sacanearam aqui para provocar uma torre na sua vida, né, para provocar uma derrocada, ao mesmo tempo que ele achou que ele que estava sacaneando, é ele que foi, na verdade, sacaneado. Foi como se essas pessoas caíssem na armadilha de Mahadeva, porque o diabo quis ser mais esperto que Shiva, mas Shiva estava por cima dele o tempo todo. Quis ser mais esperto que Deus, mas Deus estava em cima dele o tempo todo. É tipo assim, você vai tomar uma atitude achando que você vai prejudicar, vai magoar, vai chatear, vai pisar, vai humilhar, vai roubar, mas na verdade essa aqui é a armadilha kármica. Porque eu estou só observando se você vai fazer isso. Foi armadilhinha espiritual. É tipo, ó, tá aqui, quero ver o que vocês vão fazer. Se você fizer isso, é você que tá lascado. Porque eu estou só esperando você fazer isso para dançar em cima da sua cabeça. Agora é Mahadeva Shiva em cima dessas pessoas com esse comportamento diabólico aqui. Porque elas provocaram uma torre indevida na sua vida, com maldade, com sacanagem, com falta de caráter, e essa torre agora vem para elas, e elas ficaram na mão do diabo, viu? É por isso que elas não estão mais tendo, elas perderam a conexão espiritual aqui, porque agora estão acorrentadas ao diabo que elas se entregaram aí à maldade, sacanagem, essas coisas, estão na mão deles, estão acorrentadas, e agora vão pagar o preço. Porque agora essa torre vem para elas. Tá a torre ao lado do diabo aqui. E vai vir, ó, rapidamente. Aqui para você. Você emergiu vitorioso, porque existiu uma batalha, um embate, até ter acontecido essa torre, esse desmoronamento dessa estrutura na sua vida, né? Seja um relacionamento mais pessoal, seja um grupo de pessoas. E você emerge vitorioso com as bênçãos de Ganesha, dando um novo rumo, nova direção agora para a sua vida, porque a continuidade de um reinício de uma forma nova já estava abençoado para Ganesha aqui no passado, já era para ter sido, e ele continua te abençoando. E você vai comemorar, tá? Comemorar com alegria esse trabalho, com muito prazer. O Cavaleiro de Copas agora você restaura a convivência, você como que restaura a sua pureza, tá? Vão ter pessoas agora se relacionando, se unindo a você para comemorar esse novo rumo, essa nova jornada, esse trabalho que restabelece pessoas mais de bom coração, mais puras, mais sinceras ao seu lado, tá, peixes? Você vai ter uma comemoração. E aqui para um futuro próximo, deixa eu ver aqui, ó, essas pessoas agora que não estão mais conseguindo ter uma conexão espiritual, ter bênçãos, perderam dons espirituais, perderam uma conexão com a espiritualidade. Aqui está mostrando que elas estão arrependidas, até caiu, tá? Frustradas e diante de uma verdade inexorável, porque agora elas estão, se a verdade está aparecendo, então hoje elas estão conscientes de que elas estão, toda essa perda que elas estão tendo na vida dela, e aqui perda de bênçãos, é perda de saúde, perda de bens, perda de prosperidade,
perda de harmonia, perda de relacionamentos, perda de coisas boas que elas alcançaram na vida. Essas são as bênçãos que a gente tem, né? Não é o que a gente deseja até quando faz aniversário, quando chega fim de ano, a paz, saúde, alegria, né? Essas coisas são as bênçãos que a gente recebe da divindade, as bênçãos que estão no As de Copas e que elas tinham, essa pessoa ou grupo de pessoas tinham quando estava ao seu lado aqui, né? Tinham. Você é uma pessoa que tem uma bênção da autoespiritualidade para repassar para outras pessoas. Aqui é bem provável que eu esteja falando com pessoas que tenham uma liderança espiritual, tá? Mas pode ser outro tipo de liderança, você ser o líder da família, ou a líder da família, ser um líder no trabalho, chefe, comandar outras pessoas, iluminar o caminho dessas pessoas, ajudar elas, né? Ajudar as pessoas e trabalhar a espiritualidade não é só caridade e trabalho espiritual, literalmente não. O trabalho espiritual é uma opção ou um dever de algumas pessoas estarem fazendo no plano, porque é um trabalho que precisa ter, né? Assim como todos os outros que tem no mundo, né? De engenharia, professor, medicina, várias funções, várias coisas que existem aí, cada um está fazendo seu papel e tudo faz parte de uma jornada espiritual. Tudo faz parte. Do começo ao fim da vida, a gente está aqui se dedicando para se melhorar, uma jornada espiritual e se elevar. O trabalho espiritual propriamente dito é mais um de várias coisas que as pessoas fazem aqui. Então, o que você faz na sua vida, para a sua família, onde você trabalha e outros ambientes que você frequenta, é também uma jornada espiritual. E o que você provoca para as outras pessoas de bom e de ruim, também faz parte da sua jornada espiritual e da sua elevação e ou queda espiritual, né? Se você sai prejudicando as pessoas sendo ruim, você vai pagar o karma, o preço disso aí. Então, aqui, ó, essas pessoas, uma verdade, né? A verdade de Mahadeva está atingindo elas como uma flecha aqui, que já foi lançada pela alta divindade, o as de espadas, o as da verdade está se impondo para essas pessoas enxergarem que é a maldade que elas fizeram aqui durante esse processo de finalização de uma ligação, né? Que poderia ser uma boa, e elas se aproveitaram aqui e provocaram uma torre com maldade, com sacanagem aqui. Ou era uma pessoa que tinha pretensões de... foram abusivas. Enfim, teve ações demoníacas aqui. Agiram que nem o diabo. Agiu ou agiram que nem o diabo, provocaram uma desestrutura, uma torre muito grande na sua vida. E hoje elas estão enxergando muito claramente, a verdade está se impondo, elas estão frustradas e arrependidas por enxergar aqui que essa queda espiritual, a perda de bênçãos, as coisas que elas estão passando, é por conta do que elas fizeram com você. Tá? E aqui está vindo as bênçãos de Babaji no seu caminho, né? Te trazendo novamente, assim, sabe, amor, alegria na sua vida, realização de coisas que você quer estar fazendo, resolvendo. Essas pessoas estão muito frustradas porque eu penso que elas viram que elas eram abençoadas, né, e perderam isso. Que elas quiseram disputar com você. Que não existe disputa na iluminação espiritual, gente. Quem é mais iluminado que o outro, isso é ridículo.
Ó, nessa finalização de ciclo que podia ter sido, podia ter sido muito numa boa, podia ter sido às claras, com amor, com carinho, com honestidade, mas o diabo se apossou dessas pessoas aqui por ganância, tá? Foi por causa de dinheiro, foi querer ter uma vitória, foi querer derrubar você para ter uma vitória em cima das suas coisas, foi querer, deixar você sem nada, foi diabolicamente querer deixar você nos 5 de ouros aqui, foi querer tomar realmente toda a sua vida, todas as suas bênçãos, todas as suas coisas, foi muita ganância aqui, querer ser vitorioso, tomar as suas coisas, deixar você sem nada. E 5 de espadas, ó, com deslealdade, mentira, sacanagem, tá? Foi algo assim, muito sacana que foi feito aqui. Foi querer se dar bem em cima das suas coisas, foi tirar, foi querer roubar você, tirar tudo, deixar você sem nada, pegar tudo para si e sair vitorioso dessa forma. Foi totalmente diabólico aqui. E Shiva em cima dessa cabeça, da cabeça dessas pessoas o tempo todo. Elas Shiva, Nataraja permitiu fazer isso porque foi uma armadilha. Tava esperando ver se essas pessoas iam fazer isso mesmo. Tipo, deixou elas fazerem, mas não que perdoou. Foi tipo assim, foi uma armadilha. Armadilha da autoespiritualidade. Deus testa a gente, né? É mais ou menos essa a ideia, né? Essa pessoa ou pessoas foi testada se ia agir com sacanagem e agiu. E agiu com o pior que tinha aqui. Ganância, ingratidão, deslealdade, falsidade, roubo, traição, mentira. Aqui é falta de... é a vitória sem honra, uma pessoa desonrada, sem escrúpulos, sem... São pessoas aqui, 5 de espadas é sempre mais de uma, né? Então aqui teve um grupo de pessoas aqui envolvidas. Pessoas desonestas, né? Sem caráter. Então assim, ao mesmo tempo o Shiva deixou porque esse recomeço não poderia mais carregar esse tipo de pessoa, porque foi um teste para ver quem iria agir com integridade. A prova foi de integridade, essas pessoas não tiveram. A prova foi da verdade, do brilho, da luz, da consciência de Mahavishnu, de Jesus, de Deus aqui. De agir com o coração, com elevação espiritual, né? Era uma oportunidade de elevação espiritual, e para essa elevação espiritual a gente tem que agir de acordo com ela, né? E não se entregar às tentações do diabo aqui, de querer roubar, de querer mentir, trair, ser desleal, ser desonesto, né? Querer ter uma vitória em cima das coisas dos outros, com toda essa sacanagem de deslealdade, destruir o que o outro estava fazendo. Levou anos, a vida inteira aqui, muito tempo para solidificar, para construir, para fazer, por motivos diabólicos, né? A pessoa com o diabo no corpo vai lá e destrói tudo que você construiu para tomar para si, com maldade, para querer te deixar sem nada, pegar tudo para você, para ela, e achar que ia emergir vitoriosa dessa forma. E para quem foi trabalho espiritual aqui, pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora, você vai pregar para bandido, acho que os bandidos estão melhor do que esse povo. Tem mais honra do que essas pessoas. Alguns bandidos têm. Então, assim, foi uma bênção você se livrar dessas pessoas. Me perdoa.
Foi uma bênção, você realmente, Mahadeva te livrou dessas pessoas e armou uma armadilha ainda para elas revelarem quem elas são, né? Porque a atitude delas revelou quem elas são, ó, o diabo. Com o que elas estavam, o diabo, tudo mal intencionada, pelo amor de Deus. E aqui você vai, aqui eu tô vendo que você vai chegar, aqui tá uma vitória com as bênçãos de Ganesha, que vai vir aos poucos através de um trabalho que você está desenvolvendo, tá? Porque tá aqui o Cavaleiro de Ouros. Mas você vai muito tranquilamente chegar nessa vitória, trabalhar aos poucos e se recuperar completamente dessa guerra, desse fundo do poço, né, do 8 de espadas que estava aqui, que essas pessoas realmente levantaram essas espadas para você enquanto você estava muito bem. E ó, essas pessoas comemoraram, viu? Se divertiram de ver você caído no fundo do poço. Comemoraram ainda, achando que seriam aqui, né, os reis da cocada preta reinar em cima daquilo que é seu, daquilo que tiraram, que tomaram de você. Tomaram o seu lugar, seu trabalho, achando que Ganesha, achando que a divindade estava abençoando. Doce engano, porque tal coringa aqui, ó, trapaceiro divino, foi uma armadilha, caíram, tá? É agora, quem vai inesperadamente para o fundo do poço, já está, né, amargando aqui, estão prisioneiros do que fizeram, prisioneiras aqui do diabo que acorrentou elas, de forma inesperada são elas. E você emerge com muita proteção espiritual. Aqui está me falando também que você tá, para você ficar sossegado, que essas pessoas não vão mais conseguir te atingir, tá? Você está protegido aqui pela espiritualidade, para essas pessoas não virem perturbar aqui o seu trabalho. Comemoraram aqui, viu? Comemoraram ainda, deram risada. Mas, né? E melhor quem ri por último. Mas aqui tá falando também. Aqui tá falando também que aos poucos você vai se curar, assim, porque existia uma ligação emocional que mostrou ali, né? Você gostava dessas pessoas. Você estava cego, uma confiança cega que havia nessas pessoas aqui, né? Porque o sol, o excesso de brilho do sol também cega, né? Confiou demais, acreditou demais, estava muito empolgado em realizar alguma coisa, foi um pouco inocente. Então você estava meio cego, você não enxergou assim o diabo aí no seu caminho também, né? Não enxergou o diabo querendo tomar tudo que era seu. E provocou essa torre aí, essa desestrutura, e agora você se reergue. Mas por conta de confiar, acreditar demais, né? Acreditou demais, foi muito inocente em vários aspectos, é generoso, generosa, dava de coração, ia todo empolgado que nem uma criança e não estava enxergando quem eram essas pessoas que estavam ao seu redor. Peixes, perdoa. Né? Foram muito abusados, não eram pessoas boas, não, nem um pouco boas e nem um pouco bem intencionadas. Então isso te trouxe assim um abalo emocional que te deixou até traumatizado, né? Era para ter tido uma transformação suave com as bênçãos de Ganesha para apenas mudar uma coisa de uma forma para outra, de um lugar para outro, de um estado para outro, era para ter sido numa boa, assim, o final de uma fase e começo de outra, ou até mudança. E essas pessoas provocaram toda uma torre aqui. Por ganância, maldade, um monte de coisa. E você ficou muito abalado, né? Agora, futuramente, você mesmo vai dar risada, assim,
do jeito que você ficou, do que aconteceu, porque você vai lembrar aqui nas bênçãos de Ganesha, né, quando você futuramente rir, da batalha de Kurukshetra, que é a carta da vitória aqui, que é o 7, né? Ele vem, ele está atrás da torre, né? Porque a torre é o 16, 1 mais 6 é 7. Então aqui é a vitória, você emerge vitorioso dessa torre, e aqui a carta do carro, que é a vitória, os novos rumos, a nova direção para você, trazida com as bênçãos de Ganesha, da divindade, e com muita tranquilidade. Aqui o Buda, embaixo, em cima Ganesha, embaixo Buda. Então você está muito amparado pela espiritualidade. E aqui no 3 de copas, tá aqui é Shiva, um servo de Shiva. Orava. Essa batalha de Kurukshetra que está me vindo para falar para você é Krishna e Arjuna. E aqui é muito interessante, porque eu percebi ali que esse grupo de pessoas se uniu aqui, provocou essa torre, fez toda essa sacanagem com você, e elas continuam juntas. Todavia agora não estão mais numa alegria, não. Estão insatisfeitas, frustradas, estão arrependidas e tiveram toda essa queda espiritual e estão tendo perda de bênçãos. Então, isso aqui me lembra aqui a batalha de Kurukshetra que saiu na carta do carro. Porque na batalha de Kurukshetra eram duas famílias que entraram em guerra. E Krishna conhecia ambas as famílias. E ambas foram pedir para Krishna ajudá-las na guerra. Não, você vai ficar do meu lado, não, você vai ficar do meu lado. E aí Krishna chegou e falou, olha, como, né, sou uma encarnação aqui da divindade, era o Jesus da época, né, Krishna, o avatar da era, a manifestação de Vishnu. Ele falou, eu não posso estar em batalha. Eu posso, o que eu vou fazer, eu ofereço para vocês é o seguinte, um lado de vocês pode escolher os meus exércitos para lutar com vocês na batalha. E o outro lado pode ter a mim como conselheiro, porque guerrear mesmo eu não vou guerrear, eu vou apenas aconselhar, orientar. E aí um lado óbvio chegou e falou, nossa, eu vou ficar com os exércitos de Krishna, exércitos gigantescos, assim, um monte de soldados super poderosos, maravilhosos, eu vou vencer, não vai ter para ninguém com os exércitos de Krishna, eu ganho essa batalha, né? E o outro lado escolheu Krishna, porque falou, nossa, eu vou ter Deus do meu lado, né? Com Deus do meu lado não tem para ninguém. E é óbvio qual foi o lado que ganhou, que venceu. Quem ficou ao lado de Deus, quem ficou com Deus. Então aqui todas essas pessoas, né? Seria mais ou menos, me lembrou dessa batalha de Kurukshetra. As pessoas que escolheram estar com os exércitos, né? Ai, vou ficar com a maioria aqui, né? Para me dar bem, roubar, fazer toda essa sacanagem aqui. E enquanto que você, peixes, ficou com Deus do seu lado. E quem emerge vitorioso dessa história toda aqui, os 6 de paus aqui, e a vitória é sua. E você vai comemorar a sua vitória agora, com muito prazer e alegria, inocência, coisas novas, totalmente novas, inesperadas, novas pessoas ao seu lado. Mas aqui eu tô vendo também que vai ter muito falatório, viu? Tá tendo já no momento presente pessoas falando, comentando aqui sobre a maldade que fizeram com você. Tá tendo burburinho, tá? Você vai deixar para trás tudo isso e seguir o seu caminho, né? Seguir o seu caminho. Essas pessoas agora que estão me vindo, elas estão insatisfeitas, elas vão agora abandonar, porque teve 2 homens que estavam ao seu lado nessa história, 2 reis de paus, um rei de paus, um rei de espadas,
um rei de copas, alguém que tem cara de bonzinho, que tá ligado aqui, tem só cara de bonzinho, porque é o demônio, tá? E o rei de paus aqui, que é uma pessoa muito impulsiva, imatura. É alguém mais velho, mas impulsivo e imaturo. Pode ser que seja mulher, né? Mulher com atitude do rei de lótus, postura do rei de lótus, com postura, pode ser. Mas acho que tá mais para ser dois homens aqui. Que estavam ao seu lado aqui, né? Enquanto você estava abençoado com as bênçãos de Babaji para te proteger dessas duas pessoas. E um grupo de pessoas relacionado, provavelmente esses daqui são os que lideraram, né, essa traição toda, essa sacanagem contra você. Eles agora vão ser abandonados, tá? Vão deixar para trás porque estão frustrados, estão insatisfeitos, estão perdendo bênçãos, não estão tendo conexão espiritual, não estão tendo mais coisas boas que antes eles tinham. Quando estava com você, agora não estão tendo mais. Estão enxergando a verdade que isso está acontecendo, que foi por conta da sacanagem que fizeram com você. Estão me falando assim que tem algumas pessoas que entraram nessa história de gaiato, outras entraram por interesse de ganhar dinheiro, benefícios materiais, né? E uma parte porque não enxergou quem você era. E a conexão com a espiritualidade que você tem. E eu vou te falar, ó, essa pessoa que te traiu vai ser traída agora. E vai ser roubada também, vai ser sacaneada, igual fizeram com você. Tá? Teve traição, mentira, roubo, sacanagem, manipulação. Aqui estão me falando que, assim, convenceram certas pessoas a tomarem atitudes para te roubar. Esse roubo, essa perda, roubaram. Teve roubo de você aqui. Teve trapaça, teve sacanagem. Foi algo manipulado, tá? Manipulado. Manipularam as pessoas para te abandonar, para você perder tudo, para eles poderem pegar para eles. Essa é a leitura dessas cartas. Mas Babaji aqui no meio estava te abençoando o tempo todo, tá? Para você aguentar, suportar toda essa maldade e sacanagem que fizeram com você. E entre essas duas pessoas, você estava acompanhado da alta espiritualidade, de guias muito elevados, e essas pessoas achando que estavam sacaneando, como é que eu vou dizer? Sabe aquelas provas que tem, que às vezes até que... Eu já vi muito essas coisas assim no caminho espiritual, sabe? Que às vezes a pessoa pensa que você está com uma coisa ruim e você está com um deva. Você está com um guia elevado, você está com Jesus, e porque você está ali falando bravo, alguma coisa do gênero, a pessoa, deve estar com uma coisa ruim. Não, Deus também fica bravo, vários devas e guias são muito bravos e dão bronca, nem sempre eles vêm falando docinho, não, né? E muitas vezes quem tem a fala doce, que nem esse rei de copas aqui, né? Parece um anjo, todo bem intencionado, mas tá com o diabo, né? O diabo é que seduz. Então essas pessoas se enganaram com quem que elas estavam mexendo. Você estava com a divindade e elas não enxergaram isso, foram cegas. Agora elas estão enxergando que você era uma pessoa abençoada e que mexeram com a pessoa errada. Essa é a mensagem, peixes. Nossa. Agora eu entendi completamente porque essa leitura serve completamente para mim. Engraçado que estamos falando que elas vão começar agora
vai ter a mesma sacanagem que fizeram com você, vão fazer para essa outra pessoa que liderou esse diabo aqui, os diabos que lideraram esse levante aqui contra você, toda essa sacanagem, vão passar pelo mesmo que fizeram com você, vão fazer com eles. Justiça divina. A última cartinha só para encerrar. Rainha de ouros. Você restabelece agora toda a sua estabilidade material, tá? Aquilo que roubaram você recupera tudo, viu, peixe? Fica tranquilo. Então é isso, a última mensagem, meu pai Mahadeva Shiva. Ele está pedindo para me dizer que vocês estão muito abençoados. Que este ano aqui seja muito próspero, vai ser muito próspero para quem resistiu com integridade e honestidade a essa prova tão difícil aqui, de enfrentar esses demônios que agiram através dessas pessoas. E é isso, peixes. Peço para quem gostou, por favor, deixa seu like, compartilha, comenta. E até a próxima leitura, tá, peixes? Hara Hara Mahadeva.